Pessoal, boa tarde. Em nome da organização, gostaria de agradecer a presença de vocês. E a ideia desse painel é a gente falar um pouquinho, discutir um pouquinho sobre como é que está a relação entre os bancos e as fintechs com relação ao assunto de Open Banking. Tá? Nós temos aqui duas fintechs, dois bancos. Eu vou pedir para que eles se apresentem, falem um pouquinho quem são, o que eles estão fazendo, e aí a gente vai começar um pouquinho a discussão. E como o Davi me pediu, a ideia também, se vocês já puderem ir preparando aí as suas perguntas, a ideia é que a gente abra para perguntas e que seja mais uma discussão que venha de vocês, que vocês coloquem quais são os seus questionamentos, quais os desafios que vocês têm visto no mercado, e o pessoal está aqui para responder. Me apresentando, eu sou o Diogo Meirelles, eu sou o Head de Negócios da Matera. A Matera tem trabalhado muito nessa questão do mercado financeiro. Atualmente a gente presta serviço tanto para bancos quanto para fintechs e a gente tem acompanhado muito de perto como esse mercado tem evoluído, principalmente as questões relacionadas ao pagamento instantâneo, ao Open Banking e como os players estão se posicionando nesse mercado. Vou passar a palavra para o meu amigo Ricardo, da Conta Quanto, e aí a gente segue a apresentação na sequência. Bom, boa tarde, pessoal. Queria agradecer pelo convite. Meu nome é Ricardo, sou fundador da Quanto. A Quanto é uma plataforma de Open Banking. E a gente entende como plataforma de Open Banking, a nossa desempenha o mesmo papel que o Android desempenha no celular de cada um. Vamos ter várias APIs, vamos precisar de infraestrutura para a construção de novos serviços e produtos financeiros. E a nossa plataforma permite a conexão de vários provedores e a facilidade para o desenvolvedor ter uma única API para acessar todos os bancos. A gente começou em final de 2015, exatamente quando foi aprovada a lei do PSD2, e a gente trilhou um longo e árduo caminho até chegar onde a gente está. Inclusive, o nosso primeiro parceiro nesse sentido foi o Banco Rendimento, do Roger, ajudando a gente exatamente a construir essa primeira plataforma. Na época, a gente, inclusive, acabou montando o primeiro Internet Banking multibanco do Brasil. Hoje, o nosso papel, de fato, é isso. Estamos permitindo a construção de produtos baseados em Open Banking, não só com a consulta de dados, por exemplo, como a gente vê no caso clássico de Open Banking, mas também transacional, movimentação. E isso a gente acredita que vai abrir muitas outras possibilidades no futuro. Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite. É um prazer dividir o painel aqui com vocês. Eu sou Bruno Loyola, sou responsável pela expansão da Movem na América Latina e na Europa. Eu estou baseado na Europa, então esse tipo de conversa que a gente tem aqui há pelo menos 2 anos, eu tenho estado em alguns eventos. E eu vejo como bastante positiva essa onda de Open Banking que está acontecendo aqui. Eu acho que o mercado está bastante preparado e aberto. A Movem, nós temos 2 negócios. A Movem é uma fintech fundada em 2010 pelo Brett King. Talvez algumas pessoas já ouviram falar sobre ele. Ele é um futurista, ele pensa bastante sobre o futuro dessa nossa indústria. Ele fundou em 2010, fomos pioneiros como Challenger Banks nos Estados Unidos, um neobank na verdade. Junto com o Simple, fundamos no mesmo ano o primeiro banco digital neobank nos Estados Unidos. Logo em 2015, a gente teve um ponto de inflexão quando o TD Bank do Canadá queria comprar, na verdade, a Movem. O Brett recusou, porém a gente começou a licenciar essa tecnologia para bancos ao redor do mundo. Então hoje, a Movem Enterprise, da qual eu faço parte, a gente representa ou auxilia nossos bancos parceiros a aumentar o engajamento com o cliente final. Então a gente tem uma solução, faz parcerias como a Quanto com empresas que fazem toda a parte de plataforma de Open Banking, principalmente que a gente teve que se adaptar à Europa e também adaptando aqui à América Latina. E a gente auxilia bancos como o TD Bank do Canadá, Westpac da Austrália, Nova Zelândia, BCA da Indonésia, Bank of Central Asia, Yandex na Rússia. Temos projetos ongoing na Áustria, Espanha, Peru.
E o que a gente faz com os bancos, na verdade, é através de APIs, de uma forma muito simples. A gente conecta com o Core Banking e provê uma experiência diferenciada para o usuário final. Tá? Então, a gente tem desde uma solução que começa com PFM, que é você realmente conseguir fazer com que o cliente tenha controle financeiro, até o Personal Financial Advisor, realmente dar aos clientes a capacidade ou o conselho financeiro para que ele tome as melhores decisões financeiras. Posso próximo. Obrigado. Boa tarde, pessoal. Obrigado pelo convite. Prazer dividir com vocês aqui esse painel. Eu sou Gustavo Rezende, faço parte do time de novos negócios do Banco Pan, lidero a iniciativa por lá. Acho que todo mundo já deve ter ouvido falar, não talvez do PAN, mas com certeza do Banco Pan-Americano. A gente é a evolução desse antigo banco que fazia parte do Grupo Silvio Santos. O Banco Pan hoje está vivendo uma nova fase que quem acompanha, por exemplo, Bolsa de Valores está percebendo. A gente passou por um processo de rebranding, retomada dos nossos resultados. Então, o banco vive um momento espetacular. Esse momento espetacular deve-se a excelentes operações que a gente está conduzindo, tanto na oferta nossa de consignado, através dos correspondentes bancários, das nossas lojas próprias, quanto a nossa oferta de financiamento de veículos, que hoje a gente trabalha veículos usados e também motos zeros, e somos, inclusive, o segundo maior banco nesse tipo de financiamento no Brasil. Então, a retomada desses produtos e o excelente trabalho feito pelo time trouxe o banco para um novo patamar, que está todo mundo assistindo, e a gente decidiu, no final do ano passado, que a gente ia expandir os nossos horizontes e passar a trabalhar o cliente final. Então, operações como consignado e veículos são operações que a gente tem um intermediário, então a gente sempre trabalhou o modelo B2B2C e a gente agora vai para uma nova era dentro do nosso banco, muito mais voltada para o cliente. A gente está já em uso a nossa conta digital dentro do banco, então ela está pronta, os nossos colaboradores já estão utilizando a conta, a gente está se preparando para levar ela ao mercado, e essa conta vem para coroar esse novo momento do banco, de excelentes resultados, também para oferecer uma oferta mais completa para o nosso cliente de cartão de crédito e naturalmente, fomentar cada vez mais os nossos produtos de crédito, que é o core da nossa instituição. A gente vem, então, trazer esse produto de crédito para um público muito específico, acho que isso vale mencionar. A gente é focado na classe CDE do Brasil e a gente entende que com esse posicionamento, com essa estratégia, a gente vai conseguir ajudá-los a vencer os desafios dele, seja para comprar uma moto para dirigir para um aplicativo, seja para tirar um empréstimo, para poder resolver uma dívida relacionada a algum problema de saúde. Então, é bastante nosso ideal, a gente quer ajudar o brasileiro raiz. Acho que vale esse ponto do quanto que o Banco Pan está vivendo realmente um novo momento, e Open Banking certamente é um dos temas que a gente trata diariamente por lá. Boa tarde a todos. Rogério do Banco Rendimento. Obrigado aí pelo convite, pela presença. Eu sou responsável pela área de produtos e inovação do banco. Como o Ricardo comentou, a gente começou a falar nem era Open Banking ainda, né? Mas quando a gente começou lá atrás, hoje a gente tem uma plataforma completa de Open Banking, com várias APIs disponíveis aí. Nossa experiência começou originalmente câmbio, é o nosso grande forte, ainda é o nosso forte. A gente passou para serviços de pagamentos, cartões pré-pagos, até falou que a gente já tem APIs de conta digital há mais de 10 anos aqui, que a gente já tinha na Agilitas, só que não tinha um nome bonito de fintech, nem de API, Open Bank, né? Mas a gente tem uma plataforma muito forte B2B e um B2B2C. Então, assim, você não vê muito banco rendimento por aí na rua, mas a gente está por trás de muitas operações, aí, principalmente na parte de câmbio e pagamentos, né? Aí, deixa eu ir para... Então, obrigado, pessoal. Eu vou começar com uma primeira pergunta. Se você já tiver com a sua pergunta aí registrada, fica à vontade que na sequência a gente já vai abrir para perguntas, tá? Então, pessoal, considerando que existe essa relação aí, acho que simbiótica entre banco e fintechs, e que, se a gente olhar para o mercado, eu peguei até aqui um dado interessante. No dia 11 de outubro, o presidente do Bradesco, o Otávio de Lázaro, ele afirmou que ele não tinha, uma reportagem para Exame, se eu não me engano, que ele não tinha medo das fintechs. E que o receio maior com relação a esse tema de Open Banking, etc., o receio maior dele era das Big Techs. Mas essa relação ela nunca foi tão boa assim, talvez, se a gente olhar um pouquinho para o passado, dado que, inclusive, em 28 de março de 2018, o Banco Central emitiu a resolução 4649, 4.649, que
ele vedava que os bancos tentassem impedir o seu acesso aos seus serviços pelas IPs ou pelas outras instituições autorizadas pelo Banco Central, né? Então, dado que esse cenário vem mudando, né, de 2013, 2014, quando o Ricardo comentou que começou a falar desse tema, para o que a gente tem no cenário atual, eu queria que vocês pudessem expor um pouquinho de qual é a visão que vocês têm dessa relação hoje que existe, considerando o cenário de Open Banking, entre os bancos e as fintechs. Ela é uma relação saudável, ela é uma relação de competição, é uma relação de colaboração, e falar um pouquinho mais sobre esse tema. Bom, acho que a resposta começa pelo conceito do banco hoje em dia, né? Então, a analogia que a gente usa na Quanto é que o banco sendo um supermercado financeiro, mas tudo é marca própria. Ele tem dois papéis, tanto o produtor e ele também é o varejista hoje. Então, o grande desafio que a gente encontrou em tendo essa discussão com o banco é que, se o banco tem 12 áreas, a gente vai ver 12 reações diferentes em relação a uma fintech, né? Se você é o dono do relacionamento na parte do banco, você quer distribuir o melhor produto para o cliente, independentemente de quem o forneça. Mas se você é da área de produto, você com certeza quer que seja o seu produto distribuído e também distribuído em outras plataformas. Então, esse desacoplamento desses dois papéis é onde está começando a evidenciar que não é mais um eu contra eles, né? Realmente a gente está olhando iniciativas a nível de produto dentro do mesmo banco. E eu nunca vou esquecer uma das primeiras reuniões que eu tive num dos grandes bancos. Tinham 12 superintendentes de produto na sala. Depois de apresentar a plataforma da Quanto, eu tive 12 reações diferentes, né? Por quê? Todo mundo sabe a posição competitiva que era dele estar. E eu acho que isso só vai se acirrar daqui para frente e a gente vai ver competição e cooperação, mas com certeza muito mais de tudo, sem dúvida. Ouvi a visão de algum dos bancos, aí depois a gente volta para o Bruno. Aí Eu pessoalmente sou a favor da união, acho que tem muita coisa para agregar, acho que nenhum banco vai conseguir ter a criatividade em cada produto diferente que uma fintech específica vai conseguir criar ou gerar de valor para aquele segmento, para aquele público. A gente entende lá no banco, pelo menos, que o banco ele tem que ser um grande chassi para as fintechs poderem usar os serviços do banco. Só que eu acho que tem uma pegada aí nesse negócio, que é o seguinte: hoje a fintech ela não tem skin on the game quando dá um problema, que é o grande problema dos bancos com as fintechs hoje. Então, se você tem um problema de lavagem de dinheiro numa fintech que abriu 1 milhão de contas e passou tudo que podia lá dentro, ela fecha a porta, vai embora e fala tchau, vou para casa. O banco não. O banco vai os bens pessoais dos acionistas, os diretores, vai todo mundo ter problema o resto da vida por causa disso. Então essa relação, ela pode ser bonita, mas eu acho que ela não é tão simples quanto parece. Eu tive casos lá no banco de fintech que vem, pluga, primeiro dia ele está fazendo um monte de pagamento de coisas que a gente nunca teria feito no banco pagamento. Pô, desliga esse negócio. Ah, não, veja bem, assim, não tem veja bem. Esse cara fintech já sumiu, não existe mais, só que o liability meu continua. Então, hoje, quando a gente pluga uma fintech, é um casamento mesmo. Eu vou lá, vou entender quais são os controles dessa fintech, como é que ela faz prevenção de lavagem de dinheiro, como é que ela faz o onboarding do cliente dela, para garantir que, no final, a responsabilidade é minha como banco, tá certo? Então, mas ainda assim, eu acredito muito que a fintech ela está trazendo novidade, trazendo inovação, que o banco sozinho não traria nunca, né, para esse negócio. Acho que tentando diminuir um pouquinho aí, né? Tentando colaborar um pouco e falar um pouco da nossa visão estratégica, não só como Banco Pan, mas uma visão minha também. O Open Banking, naturalmente, ele não veio para nenhuma das partes, né? A gente vinha discutindo isso lá atrás. Ele não vem para beneficiar o banco, nem muito menos para beneficiar a fintech. Ele vem justamente para beneficiar o cliente. Então, acho que as duas partes têm que entender o seu papel agora nessa nova arquitetura e começar a se posicionar. Dentro do PAN, por exemplo, a gente tem várias estratégias de Credit as a Service em que a gente está avançando nelas, pensando o quanto que a gente pode absorver dessas novas regulamentações. Então, assim, quando eu penso em Open Banking, penso em Fintechs, eu não penso necessariamente em concorrência. É claro que vai haver concorrência, como sempre houve, mas eu penso em como a gente pode entender, e aí tentando corroborar com o que você disse, o nosso papel enquanto banco, e como que eu posso extrair o melhor desses outros players, que talvez sejam menores e mais ágeis, para que eu possa entregar soluções cada vez mais especialistas, que até foi uma das falas e uma das colocações do presidente do Banco Central, de que uma das coisas que mais chama a atenção dele no Open Bank é justamente isso. A partir do momento que eu me abro e que eu começo a ter esse controle dos dados na mão do usuário, eu começo a dar mais possibilidades para soluções mais especialistas.
eu naturalmente, provavelmente, não faria um crédito muito específico, uma oferta de crédito muito específica. Mas eu, eventualmente, vou me juntar com uma fintech que vai fazer uma oferta de crédito muito específica para uma dor que eu, como banco, não teria interesse de atender isoladamente, mas que ela pode, por que não, utilizar a minha estrutura de uma forma white label de crédito, eventualmente contar com a minha análise de crédito. Então, eu acho que é muito tentar explorar isso, a gente vem fazendo isso, eu vejo outros bancos se movimentando nessa direção, o que é a oportunidade para cada um. Ô Bruno, só fazendo um complemento, se você puder trazer um pouquinho como vocês estão fora do Brasil, também trazer um pouquinho da visão que vocês têm de fora, da Europa, dos Estados Unidos, sobre essa relação, acho que é legal. Perfeito. É justamente isso que eu ia falar mesmo. Quando a gente, na verdade, a Moving, como é um B2B, a gente vende uma solução para bancos. Na verdade, a gente faz uma parceria com bancos. Então, a parceria banco e fintech é o que a gente faz desde o começo, né? Se você fizesse essa pergunta 3 anos atrás, como era uma parceria, eu acho que a maioria dos bancos ainda sentiam, não queriam cooperar. Porém, hoje, eu tenho certeza que a grande maioria dos bancos já criou, já está tentando mudar essa cultura, criando departamentos ágeis para serem mais rápidos, mas também para fazer a parceria com as fintechs. Eu acredito que a maioria dos bancos tem pelo menos esse propósito. Todo mundo tem um Head of Innovation, alguma pessoa que está de olho nas fintechs, que quer conversar, que quer fazer algum tipo de parceria. O problema é que, pelo menos para os grandes bancos, eles... Beleza, criei o meu departamento de inovação, onde eu vou fazer a parceria com as fintechs, o relacionamento com as fintechs. É um processo que você vai lá, apresenta, você tem que convencer uma série de stakeholders sobre aquele processo que realmente vai agregar valor para o banco, que não vai canabilizar um produto do banco. Depois de passar essa primeira etapa, você realmente consegue convencer o time de inovação a trabalhar junto. Agora, um problema que tem em praticamente todo banco grande é a parte de você criou a inovação, o departamento de inovação sabe que vai agregar bastante valor para o banco, mas tem a parte de procurement, de compras, que é totalmente diferente. Muitos bancos tratam as fintechs como se fossem uma IBM. Então, eles querem um contrato gigante, legal, sendo que uma fintech que tem 40, 50 pessoas não tem um departamento jurídico. Se você continuar tratando como se fosse um contrato com a IBM, é um impeditivo para você conseguir. Ou seja, o banco tem as iniciativas corretas, mudou a cultura, está indo para o caminho certo para fazer a colaboração com a fintech, mas muitas vezes o departamento legal ou o departamento até de compras do banco trava totalmente o processo. A gente está vendo cada vez mais isso, é bastante comum. Então, mas como a gente faz a parceria com as fintechs, com os bancos, é extremamente benéfico agregar os pequenos valores, porque as fintechs, obviamente, elas são mais rápidas, conseguem se movimentar mais rápido, conseguem trazer inovação. Normalmente, no começo, também tem um choque cultural, até para dentro da fintech, que, olha, amanhã a gente consegue construir isso aqui e já colocar. Não, no banco tem todo um processo que é um pouco mais lento, mas eu acredito que cada vez estão convergindo já mais para uma parceria. Legal. Pessoal, vamos abrir para perguntas. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Boa tarde. Tem um roadmap claro do Banco Central no que tange a regulamentação do Open Banking no Brasil? Está difícil de escutar daqui, mas você fez uma pergunta se o Banco Central já está trabalhando em alguma questão da regulamentação do Open Banking no Brasil. Se tem um roadmap claro, se a gente tem datas, alguma coisa do tipo. Obrigado. Se existe alguma data com relação ao Open Banking pelo Banco Central no Brasil. Eu vou falar, assim, eu acho que, não sei se tem datas específicas do Open Banking como um assunto e um tema mais genérico. O que está mais em pauta, o que está mais em voga, o que está acontecendo é o pagamento instantâneo, né? Então, o pagamento instantâneo é algo que já está acontecendo, que está em operação, o Banco Central está trabalhando, existem grupos de trabalho, grupos de negócio, grupos técnicos, e a data-alvo que o Banco Central tem trabalhado é para a primeira fase do pagamento instantâneo, que na prática ela é um pedaço, né, do Open Banking de forma mais genérica, é novembro de 2020. Tá? Essa é a informação que eu tenho, não sei se vocês querem complementar. Acho que só falando um pouco do que está sendo feito por trás das cortinas, né? Hoje já tem um grupo de bancos, principalmente bancos médios que estão juntos realizando uma POC de Open.
O Banco Pan, inclusive, é um dos bancos que participa dessa POC. Essa POC basicamente tenta simular uma estrutura que a gente está se dispondo a viver bem, num horizonte bem próximo. Então, existem grupos de trabalho dentro do Banco Central. Eu também desconheço uma data cravada, eu acho que ainda estão esperando muito dos resultados que a gente está colhendo. A gente entregou parte dessa POC, pelo menos o PAN, recentemente. E claro que você também já pode assistir algumas iniciativas isoladas, né? Você vê Conta Azul, por exemplo, algumas iniciativas que têm os conceitos de Open Banking, que essas empresas, fintechs, trocando dados com bancos, mas ainda não nesse ecossistema em que o cliente tem o poder de decidir ao momento que ele quiser e todo mundo já tem essa obrigação. Então, existe um grupo de trabalho, os bancos estão se movimentando, principalmente os bancos médios, os bancos grandes, iniciativas apartadas. Os órgãos reguladores estão incentivando realmente os bancos a se movimentarem nessa direção. Acho que é legal pontuar isso. Mais alguma aqui? Tem uma aqui na frente também. Posso? Tem outra lá no fundo. Posso fazer primeiro, então? Vai lá, fica à vontade. Boa iniciativa aí, bacana colocar os dois aí, os bancos e as fintechs. Minha pergunta vai um pouco para bancos, né, diretamente com a relação do dinheiro, né, dinheiro físico, porque eu vejo muita iniciativa de banco para conta digital, a abordar os jovens, mas a gente está vendo que no Brasil 60% dos pagamentos ainda ocorrem em dinheiro. O que vocês, bancos, estão fazendo para trabalhar com essa iniciativa, ou bancarizar todo mundo, ou trabalhar com dinheiro, né, principalmente fora dos grandes centros? E o que a gente tem de fintech também para a iniciativa para bancarizar as pessoas e esse tratamento com dinheiro? Tem alguma iniciativa de Open Bank de vocês para trazer o dinheiro para dentro das plataformas digitais? Olha, eu acho que você falar em bancarizar a população, não falta conta digital, né? Se você quiser abrir celular, tem 200 aí para você abrir conta digital de graça, não paga tarifa, não paga nada. Aí você se pergunta, mas por que ainda eu tenho 60% de desbancarizado? Por que esses 60% não pegaram uma conta digital? Porque elas não precisam. O que eu tenho visto ao longo dos anos, eu trabalho com cartão pré-pago e já há 15 anos, se você não tem uma necessidade, você não vai conseguir enfiar a conta digital goela abaixo. Então, se você vai numa comunidade mais desfavorecida, a pessoa vai no mercado, ela compra fiado. O fiado você paga como? Com dinheiro quando você puder. Mas você vai pagar ainda. Aí, se você coloca uma maquininha de cartão de crédito que você vai pagar em 30 dias. Mas o dono do estabelecimento fala assim, não, por que eu pagar 3%, 4% aqui para adquirente? Eu não tenho risco de crédito nenhum, porque eu sei que ele vai me pagar, porque ele não me pagar, ele não compra de novo mês que vem. E aí você começa a criar um círculo vicioso, porque o aluguel também ele tem que pagar em dinheiro, porque o dono do imóvel não quer recolher imposto, ou porque também precisa do dinheiro para pagar o dentista que ele vai ali na comunidade. Então você tem uma economia informal muito grande. Então acho que assim, não depende dos bancos hoje em darem, bancos ou fintechs, enfim, dar solução tecnológica para trocar o dinheiro em espécie. O que você precisa é que o ambiente mesmo em que as pessoas estão vivendo seja propício para acabar com o dinheiro em espécie. E hoje ele não é propício ainda. Enfim, acho que tem um grande chão para correr pela frente. Não que seja impossível, mas acho que você precisa resolver esses problemas pequenos da classe C e D lá embaixo. É legal porque a gente está vivendo um momento de lançar uma conta digital, né? E tem um monte, né? Paleta mexicana da vez aí. Mas a gente tem bastante clareza de que ainda existe essa necessidade do dinheiro físico. Então, dando um exemplo do que a gente está fazendo como estratégia, a gente está usando das estruturas lotéricas, principalmente a gente que atende o cliente da classe CDS, se é 70, a transação do nosso cliente deve ser um percentual ainda maior, né? A gente sabe disso. Então, como ele disse, né, não cabe a gente, acho que é uma decisão que vai vir do cliente no momento em que ele sentir a necessidade de usar outro meio de pagamento, mas a gente está abrindo o leque e dando várias alternativas. E eu acho que tem uma outra discussão, que não é a pauta do painel, mas que é a questão, a gente vai se movimentar numa direção de QR Code, China Style, ou a gente vai numa direção contactless Europe Style. Então, acho que assim, tem uma série de discussões também, o Brasil ainda não se definiu com relação a isso. Hoje, quem paga QR Code é quase que te compram para você pagar em QR Code, né? Ainda não é uma coisa tão habitual, enquanto que em outros países sim.
Então a gente vai se mover em todas essas direções para dar o leque de opções para o nosso cliente, mas nós, mais do que ninguém, a gente tem esse desafio de trabalhar o dinheiro físico, porque no nosso cliente isso ainda é uma realidade. Por isso a gente vai ter todo o saque grátis, a gente vai ter essa questão de convênios com as lotéricas, porque a gente entende que isso ainda é um grande desafio. Só fazer um complemento, era para eu estar moderando aqui, mas eu não resisto a dar alguns palpites. O que o Roger falou uma coisa interessante, né? Se a questão da conta digital ela não tiver um motivo, a conta digital não tiver um motivo para ser usada, ela de fato não vai ser usada. Então, o que a gente tem visto, né, fomentando o mercado, trabalhando nesse mercado já há muito tempo, é que o que está acontecendo é que está fazendo sentido você ter conta digital quando aquilo que a gente está chamando de fintech embarcada, né? Eu tenho uma rede de distribuição, eu tenho uma rede de parceiros, eu tenho uma rede de clientes, então aí sim parece fazer sentido eu ter uma conta digital, eu ter uma estrutura, eu ter algo que faça esse dinheiro fluir por esse rio, né? Então, ter uma fintech com uma conta genérica e correr atrás de cliente, o custo de aquisição de cliente é muito difícil. Então, quando você tem uma rede de distribuição, quando você tem uma quantidade de clientes ou de parceiros, isso parece fazer sentido e a gente acredita que essas contas vão acabar fazendo sucesso para quem estiver trabalhando nesse caminho. Sobre a questão do pagamento instantâneo, do QR Code, né, a gente vê o Banco Central falando muito forte sobre o pagamento instantâneo. O Banco Central já definiu os padrões do pagamento instantâneo, ou está definindo, né? Então, algumas coisas ainda podem mudar, mas já tem um norte muito forte de ter o QR Code tanto do pagador quanto do recebedor e os padrões que o Banco Central está estabelecendo. Então, a gente acredita também que isso vai passar pela essa transformação, ou seja, uma conta digital hoje que depende de uma bandeira, que depende de um adquirente, que depende de um cartão para transacionar no mercado, quando você alia essa conta digital com o pagamento instantâneo, você não precisa mais depender de toda essa estrutura dos card rails, das bandeiras, e você pode se comunicar diretamente no pagamento instantâneo do Banco Central para que essa conta possa ser debitada. Porque a conta digital tem esse problema, né? Se eu quero ter uma conta digital para usar em algum lugar, ou eu credencio uma rede de lojistas, ou eu coloco um cartão associado àquela conta. Então, quando a gente fala de pagamento instantâneo com conta digital, eu não preciso credenciar ninguém, porque o Banco Central já está fazendo esse papel, e eu também não preciso me associar a um cartão pré-pago, um cartão de débito. Então, a visão que a gente tem é que isso está correndo tudo junto, e ali na frente, quando o Banco Central acender a luz verde no mês de novembro de 2020, essas coisas vão começar a fazer mais sentido. Bom, tem mais uma pergunta aqui. Boa tarde, pessoal. O primeiro painel bem interessante mesmo, juntar os dois lados. Eu fui banco e hoje sou fintech. Acho que o Roger tocou num ponto bem interessante, que é o skin in the game, né? Quer dizer, eu concordo, olhando para o meu lado do banco, acho que você tem toda a razão. E a gente está justamente no momento analisando os contratos de Bank as a Service e eu percebo o seguinte, que os bancos, eles buscam passar para as fintechs muitas responsabilidades que as fintechs, acredito eu, acabam assumindo, mas eu não acredito que toda a fintech está preparada para assumir. Então, risco, compliance, governanças e tudo mais. Tanto é que a gente segurou o contrato, estamos tentando preparar isso tudo para depois assinar. Para assinar, tendo isso dentro de casa. Porque também a gente sabe o tamanho da responsabilidade que é lidar com o dinheiro de terceiros, a parte de lavagem de dinheiro, como o Roger bem comentou aqui. Como é que vocês acham, e aí pergunto mais para o Roger e para o Gustavo, como é que vocês acham que essa relação vai evoluir? Porque, de novo, acho que se trouxer toda a responsabilidade para a fintech, em que pese eu acredite, eu concordo com você, que a pele que está em jogo é do banqueiro, não é exatamente do startupper, mas como é que essa relação evolui? Como é que a gente consegue chegar no meio do caminho para que as responsabilidades, a fintech tenha as responsabilidades, mas o banco também esteja protegido nessa relação? Legal, assim, porque, inclusive, a área que eu conduzo no banco, a gente cuida do relacionamento com startups / fintechs. E esse é um grande desafio. Inclusive, o Open Bank ele vem para atenuar esse desafio, né? Porque quando a gente começa a compartilhar esses dados, a discussão da responsabilidade, por exemplo, no Reino Unido, ela já está bem aguda, porque a partir do momento que eu te cedo uma informação e se ela vazar, de quem é a culpa e como a gente vai fazer essa corresponsabilidade. Eu concordo contigo que ainda existem, talvez, e o Bruno colocou isso, né? Pô, eu te peço um contrato enorme,
te pedindo uma baita de uma responsabilidade e pô, não é o que você quer, né? Você quer celeridade, você quer testar rápido. Então, realmente, esse é um desafio dos bancos. Eu acho que não é um desafio só do PAN, é um desafio de todos os bancos. A gente tem uma regulação forte e a gente se acostumou a trabalhar com alta complexidade para a inserção de novos negócios, de pilotos e etc. Mas, lá dentro do PAN, o que a gente tem feito é produtizar muito bem os nossos componentes de parceria. Então, eu acho que é uma das nossas principais estratégias para gerar celeridade dentro desse contexto. O cartão co-branded, só dando um exemplo, é o tipo de coisa que a gente tem tentado produtizar cada vez mais. Então, pô, tem plataformas de cashback hoje que estão conectadas a gente conseguiu fazer isso de forma mais rápida. Agora, pensando em, por exemplo, fintechs, a gente está produtizando o crédito pessoal, trazendo ele para um contexto white label, apeizado, já consultando a minha análise de crédito. Então, também estou trazendo isso para um conceito de produto, para que aí sim eu tente tirar um pouco da fricção, porque naturalmente se eu for fazer algo muito novo, muito inédito, eu vou continuar ainda com um pouco de dificuldade. Então, na nossa visão é produtizar, trazer para um conceito mais simples, para fomentar parcerias mais rápidas e também não nos atrever a ficar fazendo qualquer coisa. A gente está bem focado que é crédito, classe CDE e principalmente criar parcerias com clientes que estejam focados nessa mesma questão. A gente tem trabalhado de uma forma muito mais junta com as fintechs. Então, quem vai trabalhar com a gente vai lá junto e tenta montar um programa de prevenção à lavagem de dinheiro. A gente recentemente fizemos um evento no Distrito Fintech lá sobre prevenção à lavagem de dinheiro. Eu vi um monte de olho aberto desse tamanho quando cai a ficha da responsabilidade que eles têm, independente de ser regulamentado pelo Banco Central ou não, você tem lei de lavagem de dinheiro. A lei vale para qualquer um, quer seja a fintech, o banco, ou eu comprando o carro pagando em dinheiro. Então, o que eu acho que falta assim, de skin on the game que eu estava falando, se, por exemplo, o BC fala, legal, você tem que colocar a fintech para trabalhar com o banco, mas então a fintech tem a mesma responsabilidade que o banco tem com relação à lavagem de dinheiro, com segurança de dados, com todo o marco observatório que a gente tem que seguir, elas também têm que seguir, porque senão fica muito desigual o jogo. E aí, daqui a pouco chega uma hora que começa a virar, hoje tem poucos bancos oferecendo as APIs ou serviço de Open Bank, ou o que seja, mas na hora que você tiver isso comoditizado, vai virar uma bagunça se você não tiver como controlar essas fintechs. É um pouco do que acontece hoje no mercado de câmbio com os correspondentes bancários. O correspondente bancário não tem responsabilidade nenhuma. A gente fez na Abracan, fizemos uma pesquisa lá, mais da metade dos correspondentes bancários não registra operação de câmbio. E assim, por quê? Porque não tem obrigação nenhuma, não tem responsabilidade nenhuma, não tem fiscalização, não tem nada. E a fintech hoje é a mesma coisa. Então, se a gente, de alguma forma, não tiver alguma regulamentação mínima que seja, de responsabilidade para a fintech, com o cliente dela, com lavagem de dinheiro, com as coisas, eu acho que a gente vai ter um problema sério ali na frente. Bom, falando lá das fintechs, adorei a pergunta, especialmente porque na Quanto, acho que a gente passou por um ano inteiro aprendendo isso, né? E foi exatamente com o Roger, com o rendimento, de entender sinceramente como funciona o banco, quais são as preocupações e qual a posição que ele está. E isso acho que foi um grande diferencial, no sentido de que as fintechs precisam ter empatia pela posição que os bancos se encontram. Não é que ninguém não quer fazer a coisa, é que a gente entende a dificuldade de fato concretizar isso. A gente não pode mudar a lei, a gente tem que ser bem cauteloso em determinados momentos. Como isso vai evoluir na prática, eu imagino que não vai ser em nada diferente do que a gente já vê hoje com qualquer outro sistema, né, ou arranjo, onde você tem uma relação de distribuidor e fornecedor ou de, por assim dizer, componente e API. Não é tão preto e branco, né? Qual a responsabilidade de um Google Maps na hora de eu implementar ele no Uber, por exemplo, tiver um acidente, que seja, mas na prática isso vai acabar sendo discutido executando, ou seja, testando, vendo, e acho que isso, felizmente, já tem sido exatamente a mentalidade dos nossos reguladores de vamos fazer pequenas experiências ou vamos deixar um sandbox onde a gente pode fazer esse tipo de teste e aí com isso a gente tem já a confiança de poder evoluir direto para uma regulação. O problema é que o Brasil é Brasil, onde até o passado é incerto. Então, por mais que a gente coloque a regulação formalizada na prática,
né, eu já literalmente ouvi documentos de empresas como Guia Bolsa recebendo notificação judicial para bloquear o saldo de usuário do Guia Bolsa. Então, tem um trabalho que vai ser contínuo, nunca vai terminar. Detalhe, não sei se todo mundo sabe, o Guia Bolsa não guarda saldo de ninguém, né? Verdade. Exatamente. Então, né, imagina um aplicativo que só tem interface, pedir para bloquear o saldo. Então, vai ser um trabalho contínuo e eu acho que a melhor maneira, de fato, vai ser isso. Primeiro, fintech tem empatia com a posição do banco, por mais difícil que seja, e fazer pequenas mudanças do que, sinceramente, de grande impacto, de grande volumetria. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, que acho que tem tudo a ver com isso que a gente está falando. O Roger falou, poxa, a fintech não tem skin in the game, né? Mas se a gente olhar para o que o Banco Central vem fazendo, com toda a regulação das instituições de pagamento, sejam elas não autorizadas ou sejam elas autorizadas, com a possibilidade dessas IPs poderem ter conta de liquidação, poderem participar da CIP, emitir boleto, emitir TED, etc. e tal. Você não acha que isso faz com que as IPs ou as fintechs, sejam as que estão autorizadas ou as que ainda não estão, mas têm que se reportar ao Banco Central, dizer que elas existem, etc. e tal, não muda um pouco dessa participação, dessa responsabilidade deles? Se você quiser, eu te dou nome e CPF de algumas pessoas que têm umas 10 empresas de pagamento, porque quando ele está chegando no limite, ele abre a segunda, ele abre a terceira, ele abre a quarta, ele abre a quinta. Assim, quando... E até os 500 milhões, lá, o número mágico... porque até o número mágico dos 500 milhões, ninguém vai te olhar, ninguém está vendo o que está acontecendo. Tá bom. Mais alguma pergunta? Tem uma aqui. Boa tarde. Tá lá. Boa tarde. Boa tarde. Meu nome é Matheus. Primeiro, parabéns pelo painel. Eu queria conjugar um pouco do que foi dito aí, que o Gustavo falou de início, que o Open Bank veio para beneficiar o cliente, né, e mencionou a questão da oferta de crédito que vocês estão buscando, principalmente para classes C, D e E. E pensando no Open Banking, até no movimento na Europa, que aí jogaria também para o Bruno, é possível visualizar já um usuário que você consiga analisar o histórico dele, seja através da gestão financeira pessoal que ele faz, enfim, ter mais algumas informações, visualizar de fato uma oferta de crédito melhor para alguns, até linkando com cadastro positivo e tudo mais, e de fato para dizer, bom, o bom pagador ele pode ter melhor crédito, é uma realidade que você vê, e até perguntar para o Bruno se isso de fato já acontece na Europa também. Obrigado. Obrigado pela pergunta, Matheus. Eu vejo da seguinte forma, cara, a relação de os bancos até então, o Open Bank, ele tinha monopólio de duas coisas. Uma são os dados bancários, obviamente isso vai mudar com o Open Bank, e o monopólio também de fazer as transferências bancárias. Tá? O que a gente vê que foi uma das indústrias mais estáticas que tiveram nos últimos 20 anos. Né? Então, essa mudança vai ocorrer de forma brusca, obviamente. Eu estava falando outra vez sobre o Spotify Moment, né? O Financial Times falou que os bancos estão chegando no momento Spotify, ou seja, é a plataformização, que eu acho que foi discutido bastante aqui. Muitos bancos nesse momento vão se tornar irrelevantes para os clientes, ou seja, vai ser o momento Kodak de alguns bancos que não adaptarem as novas tecnologias, não tiveram essa estratégia, e o Open Bank vem justamente para aumentar essa competitividade. Tá? Na Europa hoje, a gente, apesar do Open Bank já estar implementado, não teve o impacto que as pessoas pensavam ainda no cliente final. Então, tem várias pesquisas que a maioria das pessoas, você pergunta na rua o que é Open Banking, não faz ideia o que é. Então, eu acredito que é um processo que vai acontecer ainda. E eu vejo que o Open Banking no Brasil, especificamente, a opinião minha pessoal, vai ter um impacto muito maior do que teve na Europa e outros países desenvolvidos. Tá? Primeiro, porque, obviamente, a alta concentração bancária, sei lá, 80 e pouco % do crédito está na mão de 5 bancos somente, isso quem vê de fora não entende. Tá? E segundo, que está vindo uma onda de inovação para mudar totalmente essa parte. E a parte dos bancarizados também. Tá? Então, eu acredito que tem vários fatores que realmente vão fazer com que mude essa parte. Tocando no seu ponto de finanças pessoais, gerenciamento de finanças pessoais, a gente vê surgindo vários aplicativos que nada mais tem objetivo
como ajudar o cliente final, tá? É o bem-estar financeiro para o cliente final. Infelizmente, alguns bancos ainda, com reportagens recentes, querendo cobrar APIs, ou seja, vai totalmente contra a agenda do Banco Central de inclusão, agenda de competitividade. É um pouco absurdo você pensar que você vai ter que cobrar acesso aos dados que pertencem ao cliente, né? Eu entendo toda a parte de regulação, eu entendo todo o que o banco precisa passar para desde lavagem de dinheiro, toda a parte de compliance, que é uma carga bastante forte. Eu concordo, se uma fintech for direto ao consumidor, tem que jogar as mesmas regras do banco, dependendo de onde ele vai, como o Roger falou. Porém, na parceria que a gente faz, fintech e banco, uma fintech que tem 20 pessoas, que 30 pessoas, ela não vai poder alocar um time de 15 pessoas só para analisar o compliance, analisar tudo. Eu acho que é aí que a parceria mesmo com o banco entra e fala, olha, rendimento, você tem o know-how de como funciona o compliance, vamos trabalhar junto para a gente resolver esse problema? Eu acho que é por aí que vai. Mas eu concordo com você também, se uma nova fintech quer entrar no jogo, vamos ser um banco digital, tem que jogar tem que ter um equilíbrio aí para o jogo. Tem um ponto que é legal também, que a gente vive justamente nessa questão do crédito, é que o Open Banking não vai resolver todos os problemas. Afinal de contas, você tem uma série de brasileiros que não tem informação nenhuma financeira. Então, o desafio é muito maior. E aí, quando você fala, pô, beleza, agora tem Open Banking, tudo bem, mas agora eu tenho muita tecnologia. Aí vem GDPR, vem LGPD. Então, poxa, como que eu vou atender principalmente esse cliente que não tem informação? Então, a gente trabalha muito essa questão de alternative data lá também, isso muito cruzado com a parte de personal financial management, que é savings, friendly investments, aí conceitos falando em inglês porque já estão muito mais aflorados lá fora do que aqui, porque, cara, no fim do dia vai ser isso, a gente vai pegar muita gente ainda, mesmo depois do Open Bank, que não tem dado, e aí a gente vai ter que tentar atender esse cara para democratizar as soluções financeiras, que no fim do dia é o objetivo, né? Tem mais uma pergunta aqui, na frente. Já está lá atrás, vai lá. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Luca, eu sou da empresa LiveOn. Esse assunto de Open Banking nos últimos meses aí, né, vem me preocupado, motivado e também me deixado desesperado, né? Tá muito louco, né? Vamos dizer assim, esse tema. E a minha empresa hoje ela desenvolve bancos digitais, né? Desde front, back, API, cashback, enfim. E é legal compartilhar uma coisa até com vocês, que eu queria ver como que vocês pensam do mercado que está vindo, porque nos últimos 6 meses, onde a gente começou a atuar forte nessa área, a gente começou a pegar muitos e muitos clientes que eles querem ser bancos. E eu estou falando de transportadoras, eu estou falando de varejo, eu estou falando de RPs, eu estou falando de empresas que têm 10 mil, 5 mil contas, 20 mil contas, que não têm uma posição de banco digital, uma fintech, né? E a gente tem criado soluções digitais, né? Totalmente de microserviços, separado. E como que vocês veem esse mercado daqui a 1 ano? Porque onde todos podem ser um banco digital, o que significa isso? Falando pela Quanto, a gente está tentando catalisar exatamente esse tipo de demanda. O que eu não comentei, na nossa tese, você tem esse desacoplamento entre o papel de produtor e ele de varejista ou distribuidor. E o que você está vendo é exatamente isso, aquele que tem um relacionamento com o cliente final. Você está falando de alguém que tem uma massa de clientes com uma certa massa crítica, uma certa relevância, com uma aderência de algum outro produto e agora, ora bolas, eu tenho o canal do cliente para distribuir o produto financeiro. É a separação do canal e do produtor, né? E isso vai permitir uma via de 2 mãos. Aquele que é, inclusive, um grande banco pode distribuir produtos terceiros na plataforma dele e vice-versa, né? Então, naturalmente, a gente está vendo exatamente isso. Eu também já tenho case de banco do mecânico, banco do advogado, e é realmente a maneira como a gente imagina que vai ser. Por quê? O custo de você montar isso diminui brutalmente na medida que você integra uma API, né? Agora eu tenho que montar um front, eu não tenho que montar um back-end inteiro, outra uma área, etc. Eu posso consumir isso as a service. E a gente acredita muito nesse desacoplamento
E a gente entende também que o longo prazo não vem de você ter um único provedor para todos os serviços. Até porque não conheço outro mercado que funciona assim. Na medida que a gente tem várias APIs, eu consigo pegar, em inglês eles chamam de best of breed, o melhor de cada um. Consigo pegar um melhor crédito, um melhor débito, um melhor seguro, agrego, distribuo. Isso acho que é plenamente o que a gente vai ver uma explosão nos próximos anos e já está evoluindo esse conceito. Antes, a gente via varejistas, transportadoras, indo atrás da margem da adquirência que eles viam ou talvez indo atrás do movimento neobanco. Acho que agora o conceito já se expandiu de tal maneira que a gente está vendo até essa fragmentação e está mudando de formato. De fato, esses caras, eles não querem ser bancos, né? Eles querem usar o canal de distribuição que eles têm para fazer alguma coisa, chegar em algum lugar e poder ganhar ter uma remuneração em cima disso. Sem querer dar nenhum spoiler, mas parece que vai ter uma palestra aí daqui a pouco que vai falar um pouquinho mais sobre esse tema aí. A gente tem mais 1 minuto e 30 segundos. Desculpa, Rogério. Concluir aqui é o seguinte, eu acho... a gente está indo para isso, mas quem vai pagar a conta no final disso daqui, né? Porque, tudo bem, agora tem SoftBank colocando 100 milhões de dólares em cada esquina, mas a gente sabe que isso daqui vige o WeWork, né? O que está acontecendo, enfim. Alguma hora alguém vai ter que pagar essa conta. E se você tem um banco digital para 5 mil contas, a conta não fecha. Assim, uma transportadora vai ter 5 mil contas, vamos dizer que ela consiga fechar a conta. O que ela vai fazer com 5 mil contas? Que ela tem que ter o atendimento, ela tem que ter o sistema funcionando, ter 24/7, suporte, etc. e tal. Essa conta não fecha. Oi? Então, mas assim, não tem jeito. Todos esses monte de conta digital que estão abrindo hoje, elas não estão pagando a conta. A Matera cobra para fazer o sistema de conta digital. Alguém tem que pagar isso. Então, cobra pouco, mas cobra. Se bem que a Matera vai dar de graça para os bancos agora, sistema, né, para a gente poder oferecer grátis. Mas alguém no final tem que pagar a conta. E só com transação de transferência, de um pagamento aqui, outro ali, você não fecha essa conta. No final, quem vai pagar a conta é o crédito, né? Que está todo mundo apostando, eu vou abrir 50 mil contas para depois dar crédito para 2 mil caras que vão pagar X% ao mês aí de juros e com isso eu vou bancar o sistema todo. Aí ele pega crédito com você, ele abriu 200 contas digital, pegou crédito com 200 pessoas e explodiu no meio do caminho todo mundo. Então, eu acho que assim, virou um romantismo que vai sair caro lá na frente esse monte de conta digital. Acho que o legal desse painel é isso, né? A gente poder falar abertamente aqui sobre opiniões diferentes e tá tudo bem. Ninguém vai brigar com ninguém. Seguindo a ideia do Ricardo, né? Se você vai pegar o melhor de cada banco, ou de cada provedor de serviço, se ele tem 10 produtos, ele só vai conseguir vender um porque os outros 9 tem alguém que é melhor que ele, como é que esse banco vai sobreviver? Então você pode acabar matando o melhor provedor de algum serviço específico, porque às vezes só com um serviço ele não sobrevive. Então, eu acho que vai migrar também, vários bancos vão ser provedores de produtos específicos, alguns bancos vão estar extremamente nichados, né? Com um nicho, focar naquele nicho, você é o melhor naquele nicho e já era, porque com certeza, se criar 80, 150 bancos digitais novos, não vai ter mercado para todo mundo, e aí que entra a concorrência, é benéfico, vai baixar crédito, baixar tarifas e vai ser bom para o consumidor final. Você vai povoar para monetizar depois ou para quebrar depois. Só cada um vai acontecer de uma forma. Mas acho que, de novo, entrando naquela discussão de cada um entender seu papel, não acho ruim. Tomara que tenham 50 contas e que elas estejam, eventualmente, vendendo produtos spam lá dentro. Então, assim, eu tenho uma visão super positiva, só que eu torço para que a conta deles feche. E se não fechar, o cliente vai precisar do produto, ele vai financiar o carro lá comigo e não no banco do taxista, sei lá o que vai ser. Eu acho que a grande mudança que a gente está vendo é que os custos para você fazer cada uma dessas coisas está caindo dramaticamente. O que era o custo de você montar um banco lá atrás versus o custo de você oferecer crédito direto como uma Creditas da vida, uma Lendico ou qualquer outra fintech de crédito. A construção desse tipo de produto já foi totalmente novo, pensado nisso. Não tem o nosso famoso termo, né, que assusta e não tenho dúvida, causa pesadelos em algumas das pessoas na plateia, o legado do banco, né? A gente já se refere a isso como sendo um problema e um obstáculo. Quando você começa sem, naturalmente a sua
conta econômica muda. E agora a gente está falando de uma questão de eu ter um produto, eu ter distribuição, qual que é o mais fácil e como eu consigo agregar isso, reduzindo o custo. Não tenho dúvida que muita conta digital vai sumir e rapidinho, né? Mas na prática, isso também é onde eu acho que os bancos já sabem que não tem tanta margem. Portanto, agora eu tenho uma vantagem, inclusive estrutural no banco, né? Que é a captação da poupança popular, coisa que fintech não tem. Né? Então, cada um tem uma vantagem específica que agora, aquele dilema do inovador, né? Temos que achar distribuição antes dos nossos concorrentes acharem inovação. Ou temos que achar distribuição antes que os bancos achem inovação, e vice-versa. Nosso tempo acabou, eu só queria deixar uma provocação aqui. Hoje a gente não paga para mandar WhatsApp, a gente não paga para mandar e-mail, a gente não paga para usar o Waze. Por que a gente tem que pagar tão caro para transferir dinheiro de A para B? Acho que esse é um tema que está toda hora em voga, é uma pergunta que a gente tem que se fazer. Não estou querendo dizer aqui que a gente não tem que pagar nada, mas é uma pergunta para a gente pensar. As coisas estão mudando, as bandeiras também já estão mudando, as adquirentes estão também passando um período de transformação, o pagamento instantâneo está aí para colocar essa discussão ainda mais em pauta, ainda mais em voga, e acho que tem muita coisa, tem muita novidade, e nós que estamos nesse mercado, a gente é responsável por fazer isso mudar e fazer a conta fechar no final do dia, porque também todo mundo aqui, de alguma forma ou de outra, precisa pagar comida lá no final do mês, precisa pagar a escola do filho. Legal, gente? Eu queria agradecer aí pelo tempo de vocês e muito obrigado. Obrigado.